Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Encontraremos mais uma afirmação a respeito do próprio Jesus, do próprio Cristo. No domingo passado, pela manhã, iniciamos uma série de mensagens baseada, esta série, nas afirmações de Jesus a respeito de si mesmo. Ele disse: eu sou o bom pastor. Domingo passado, pela manhã, compartilhamos com os irmãos essa expressão, eu sou o bom pastor. Hoje, pela manhã, desejamos compartilhar a expressão de Jesus, eu sou a videira verdadeira. E hoje à noite, se Deus assim permitir, compartilharemos com os irmãos a expressão, eu sou o pão da vida, oportunidade em que também celebraremos a ceia do Senhor, no culto da noite de hoje. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia ou que você acesse a sua Bíblia. Eu gostaria de ver todos com suas Bíblias à mão. Se você tem a sua Bíblia de papel ou o seu celular, levante aí a sua Bíblia ou o seu celular. Vamos ver quantas Bíblias temos hoje, não é? Graças a Deus por isso. Eu tenho os dois aqui na minha mão, né? A Bíblia de papel e a Bíblia no celular. Graças a Deus por isso. Acesse a sua Bíblia, acompanhe, meu irmão, o texto da Palavra de Deus. Eu quero pedir a você que, em nome de Jesus, vire a chave do seu coração, da sua mente, para aquilo que está acontecendo lá fora, para que você possa realmente concentrar-se naquilo que Deus quer falar ao seu coração nesta manhã, ao meu coração, ao nosso coração nesta manhã. Vamos fazer assim? Então, vire a chave e concentre-se, esteja ligado naquilo que Deus tem a lhe dizer nesta manhã. Eu quero pedir a você para desligar as notificações do seu WhatsApp. Você pode colocar o seu celular no modo avião neste momento, para não receber notificação nenhuma neste momento. Vamos realmente voar, né, sobre as nuvens da Palavra de Deus. Vamos nos concentrar naquilo que Deus tem a nos dizer nesta manhã. Esteja atento, portanto, ao que Deus tem a nos falar nesta hora. Verso 1 nos diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta. Todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que fez ou o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e o fruto permaneça, fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros.
Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também também vos perseguirão. Se obedecerem à minha palavra, obedecerão também à vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Até aqui, que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações. Esta versão é a versão Almeida século 21 que utilizei para esta leitura neste momento. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Qual é o papel da videira? Qual é o papel da videira? Produzir frutos por meio dos seus ramos. Essencialmente e simplesmente, o papel da videira é produzir frutos por meio dos seus ramos. Como acontece essa produção? Vamos tentar responder a essa pergunta ao longo da nossa reflexão de hoje. Que fruto é esse que Deus espera colher de nós? Se Jesus é a videira, o Pai é o agricultor que cuida da videira, e nós somos meramente, simplesmente, os ramos desta videira. Que fruto é esse que Deus quer produzir em nós? Na videira, ou a videira, produz uvas. Produz uvas. Mas se Jesus é a videira, e eu e você somos os ramos, quais são os frutos que Ele deseja produzir em nós? Quais são os frutos que Ele deseja produzir em nós? E aí eu gostaria de pedir a você para anotar num pedaço de papel que talvez você tenha aí na sua Bíblia, ou escrever no seu celular. O fruto que Deus quer produzir em mim e você é a qualidade de um caráter transformado. Dá para você anotar? Qual é o fruto que Deus quer produzir em mim e você? Qualidade de um caráter transformado. É a qualidade de um caráter transformado. Nesse sentido, nós nos lembramos de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, onde Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito. Ele não fala sobre os frutos, ele fala sobre o fruto. É um fruto com vários gomos, com várias fatias. É um fruto só, que o Espírito de Deus produz em nós e através de nós. E as pessoas que estão ao nosso redor podem perceber essa produção, podem ver essa produção do Espírito de Deus em nós. Vale a pena fazer um parênteses aqui para lembrar que o Espírito Santo só consegue produzir esse fruto em nós quando nós deixamos, quando nós permitimos. Porque, infelizmente, muitas vezes nós oferecemos resistência à obra das suas mãos, e Deus não consegue fazer em nós e através de nós tudo aquilo que Ele gostaria de fazer. O fruto do Espírito é, sem dúvida alguma, um excelente checklist para sabermos se Deus está produzindo em nós ou se Ele está conseguindo produzir em nós as qualidades de um caráter transformado. E quando você ler Gálatas 5, 22 e 23, por favor, faça um checklist na sua vida. Faça um checklist na sua vida. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. 9 fatias. 9 fatias de um fruto. Faça um checklist na sua vida. Se o amor é um fruto do Espírito, e Paulo, em 1 Coríntios, faz uma diferenciação muito interessante sobre dons e sobre o fruto do Espírito, porque dons são
capacitações que Deus nos dá para o exercício do ministério. É a forma pela qual Deus nos capacita para servi-lo. Ok. Mas o fruto do Espírito trata de qualidades do caráter. E, infelizmente, é possível ter o dom, mas não ter o fruto. E quando isso acontece, nós exercemos o ministério sem caráter, sem qualidade de caráter. Mas vale a pena lembrar que o nosso ministério nunca será maior do que o nosso caráter. O limite do nosso ministério é o nosso caráter. Quando lermos o fruto do Espírito, façamos um checklist. Se o fruto do Espírito é amor, eu estou sendo amoroso com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que estão dentro da minha casa, começando pelas pessoas que estão dentro da minha casa. Por que tratar as pessoas de casa, que são as pessoas que mais amam a gente, de uma forma diferente daquelas que estão fora de casa? Há muita gente que trata melhor os de fora do que os de dentro. Há muita gente que tem mais respeito pelas pessoas de fora do que pelas pessoas de dentro da casa. Se o fruto do amor é paciência, Deus tem colhido esse fruto, tem conseguido produzir esse fruto em nós. Vamos fazer, amados, um checklist. Se o fruto do Espírito é mansidão, e algumas versões traduzem mansidão por amabilidade, Deus está conseguindo colher esse fruto em nós. Temperança, domínio próprio, Deus tem conseguido exercer domínio sobre nós e nos ajudar a nos controlar. As qualidades de um caráter transformado são o fruto que Deus espera encontrar em mim e em você. Mas Jesus fala aqui nesse texto sobre o ramo que está na videira, mas não dá fruto. O ramo que está na videira, mas não produz fruto. E William Barclay aplica esse ramo que está na videira, mas não dá fruto, de duas formas. Ele diz que, primeiramente, nós podemos aplicar esta lição, esta verdade do ramo que está na videira, mas não dá fruto, primeiramente ao povo de Israel. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías 5, de 1 a 7. Nós temos aqui a parábola da vinha. A parábola da vinha. Uma vinha plantada pelo próprio Deus. Uma vinha na qual Deus, o grande agricultor, empregou todo o seu esforço, toda a sua diligência, para que ela produzisse bons frutos. Mas vejam o resultado. Isaías 5, versos 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas.
Também darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. E o verso 7 nos diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Ele esperava retidão, eis que veio opressão. Ele esperava justiça, mas aí clamor, eis aí clamor por causa da injustiça. Que tristeza! Encontramos aqui Deus frustrado. Ele plantou a vinha, chegou ao ponto de dizer: que mais poderia eu fazer por essa vinha? Que mais poderia eu fazer por essa vinha? Eu esperava que ela produzisse frutos bons, uvas boas, mas ela produziu uvas bravas, que não servem para serem úteis, para serem usadas. Eu esperava uma coisa, mas recebi outra. Eu plantei com um propósito, mas esse propósito foi frustrado. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Quantas vezes parece que Deus se frustra com a gente? Quantas vezes damos trabalho e trabalho a Deus. Deus se empenha, faz tudo, para que nós tenhamos as qualidades de um caráter transformado, mas o que Ele vê, o que Ele percebe, o que Ele vê, são frutos que não servem aos seus propósitos. E se essa vinha pode ser usada para se aplicar ao povo de Israel, Isaías diz, né? Isaías diz: a minha vinha é o povo de Israel. Se esses galhos que estão na videira e não produzem ramos, esses galhos podem ser aplicados ao povo de Israel, podem ser aplicados também aos cristãos, a mim e a você, aos cristãos cujo cristianismo consiste em profissão de fé sem prática, em palavras sem atos, que são ramos inúteis, só folhas, sem frutos. De nada adianta a nossa profissão de fé sem prática, de nada adiantam as nossas palavras sem atos, sem atitude. Vale a pena lembrar que aquilo que impede a nossa produção sempre será o pecado. O pecado impede o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, e impede que tenhamos uma vida cristã frutífera. Aliás, antes de falar de vida cristã frutífera, vale a pena lembrar o que é vida cristã. É um termo que a gente usa tanto. O que é vida cristã? Vida cristã é uma vida do jeito de Cristo. É uma vida do jeito de Cristo. Vale a pena lembrar que será possível permanecer na igreja e não produzir frutos, especialmente porque a igreja não é a videira. Jesus é a videira. Ele disse: eu sou a videira. A videira é Jesus. Se nós sabemos que o pecado impede a produção, o que permite a produção? O que permite a produção é a nossa permanência na videira. O texto nos diz que nós precisamos permanecer na videira para produzir alguma coisa. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, produzirão muito fruto. Muito fruto. Permanecer na videira é permanecer nos propósitos de Deus para nós.
E nós permanecemos nos propósitos de Deus, investindo no nosso relacionamento com Deus, para que não tenhamos apenas um relacionamento meramente religioso, institucional, mas que nós tenhamos um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Permanecer na videira implica gastar tempo com este Deus maravilhoso. Implica investir o nosso tempo na leitura da palavra de Deus, na oração. Só permanecemos na videira quando cultivamos o hábito de estar com o Senhor. Só permanecemos com o Senhor se tivermos tempo para o Senhor. Bruce Wilkinson, no seu livro Segredos da Vinha, que eu recomendo a vocês, e nele encontrei várias citações deste sermão, desta mensagem de hoje pela manhã. Segredos da Vinha, creio que da editora Mundo Cristão, certamente é uma bênção para você, para ajudar você a entender esse texto, ajudar você a entender esta palavra do Senhor aqui em João capítulo 15. Ele disse que Deus não quer que façamos mais por Ele, quer que estejamos mais com Ele. Eu vou repetir, Deus não quer que façamos mais por Ele, Ele deseja que nós estejamos mais com Ele. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele chamou os discípulos para que estivessem com Ele. Vá a Marcos capítulo 3 e você verá essa expressão. Ele chamou os 12 para que estivessem com Ele. Mais do que atividades, Deus deseja intimidade com Ele, que nós venhamos a permanecer na videira. Permanecer não significa o quanto você sabe sobre fé ou sobre Bíblia. Permanecer, ao permanecer, você busca, você anseia por Deus, você tem sede de Deus, você tem condições de dizer como salmista: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, Salmo 42, verso 1. Quem permanece na videira tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem desejo por intimidade com Deus. E essa permanência começa simplesmente com a disciplina de ler a Bíblia, orar diariamente, buscar a face do Senhor nosso Deus, afinar o instrumento antes de tocar. Ninguém afina o instrumento depois de um concerto. Nós precisamos afinar o nosso instrumento antes de usá-lo, mantendo no início do dia um tempo consistente com Deus, um tempo consistente com o Senhor. Como precisamos disso? Como precisamos disso? Meu falecido pastor dizia que o maná era apanhado de manhã cedo. No romper da aurora chegava o maná. E o povo tinha que ir cedo pegar o maná, porque senão ele derretia. Não deixe o maná de Deus para a sua vida derreter. Apanhe cedo. Apanhe cedo. Permaneça na videira. Permaneça em comunhão com Jesus, numa íntima e profunda comunhão com Jesus. Isso fará diferença no seu dia. Isso fará diferença nas suas atividades. Talvez Jesus até mesmo diga a você que você não precisa fazer algumas coisas que você estava pensando em fazer. Ou talvez Ele diga a você que você deveria fazer de um outro jeito, de uma outra maneira, aquilo que você está querendo fazer. Permaneça na videira. O que permite a produção é a nossa permanência na videira, mas o que permite a produção também é entender que nós não temos como produzir frutos por nós mesmos.
verso 4, você está comigo em João 15? João 15, verso 4, Jesus disse: o ramo não pode produzir por si mesmo, o ramo não pode dar frutos por si mesmo. Verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer, nós dependemos de Jesus. Sem Ele não conseguiremos fazer nada de acordo com a vontade de Deus. Nada de acordo com a vontade de Deus. É verdade, sim, que sem Jesus você talvez até consiga fazer algumas coisas. Algumas coisas na força da sua carne, na força da sua capacidade pessoal. Mas certamente essas coisas não estarão de acordo com o propósito de Deus para você. Estas coisas não serão úteis ao propósito de Deus para a sua vida e para o mundo. Sem Jesus, não faremos coisa alguma que alegre o coração de Deus, que realmente importe para o reino de Deus e que realmente glorifique o seu nome. Sem Jesus, como Salomão afirmou, nós passaremos a nossa vida correndo atrás do vento, tentando impressionar as pessoas e conseguir algum aplauso dessas pessoas, mas ouviremos um estrondoso silêncio do céu. Poderemos ter o aplauso dos homens, poderemos ter o aplauso das pessoas, mas teremos o silêncio estrondoso do céu. Se fizermos as coisas sem Jesus, do nosso próprio jeito. Sem Jesus somos como discípulos, os discípulos na pesca maravilhosa, que passaram a noite inteira tentando pegar um peixe sequer para levar para casa, mas não conseguiram nada. Sem Jesus é impossível produzir os frutos que Deus deseja. Podemos fazer muitas coisas, mas não aquilo que Ele espera de nós. Podemos nos envolver num ativismo desenfreado. E vale a pena lembrar que atividade não é a mesma coisa que produtividade. Podemos ter muita atividade que não resulte em nada, que não resulte no propósito de Deus de fazer discípulos, na missão que o Senhor nos confiou. Sem Jesus não conseguiremos fazer as coisas do jeito de Jesus. Deus tem os seus modos de agir. Deus tem o seu modo de fazer as coisas. Se nós não permanecermos na videira, nós vamos fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Vamos até fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, mas vamos fazer do nosso modo, do nosso jeito. Não do jeito dele, não do jeito que ele quer. Jesus disse: eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. A videira não é Israel. Não é o povo de Israel. A videira sou eu, disse Jesus. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. O que permite a produção é saber que sem Jesus não vamos conseguir fazer nada de valor para o reino de Deus. O que permite a nossa produção talvez seja aquilo que seja o mais difícil para mim, para você, para cada um de nós. É aquilo que está no capítulo 15, verso 2. Você pode ver comigo? João 15, verso 2, Jesus vai dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Essa segunda parte do verso é muito importante para nós, porque Jesus não está falando aqui nessa segunda parte do texto sobre quem não faz nada, quem não produz nada. Está falando sobre quem produz. Mas ele está dizendo que ele espera que quem já produz, produza ainda mais, produza muito mais. Deus quer muito mais de mim, de você.
Deus quer frutos melhores, com uma qualidade de caráter melhor. Deus quer muito mais de nós, mas para isso Ele precisa nos limpar, Ele precisa nos podar. O que permite a produção é a poda. É a poda. O que precisa ser podado na minha vida, na sua vida, o que precisa ser podado em nós, na nossa agenda, nos nossos valores. Certamente, Deus precisa podar o nosso orgulho, a nossa soberba, precisa podar a nossa rebeldia. A Bíblia diz que, em 1 Samuel, capítulo 15, que a rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Samuel disse isso para Saul. A rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Tem gente que se orgulha de ser rebelde. Deus precisa quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba. Ele precisa podar a nossa rebeldia, a nossa presunção e achar que somos donos do nosso próprio nariz. Ele precisa podar os nossos compromissos imaturos. Ele precisa podar as nossas prioridades menores para que vivamos em função das prioridades maiores, que digam respeito ao propósito que Ele tem para nós, que dizem respeito ao nosso chamado, aquilo para o qual Ele nos chamou a fazer. No verso 3, Jesus vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus é como um detergente poderoso que limpa o nosso coração, que limpa a nossa vida. Portanto, verifique na palavra de Deus aquilo que precisa ser podado na sua vida. Ela mostrará exatamente aquilo que precisa ser cortado, rejeitado, aquilo que você precisa dizer não, não, para que você produza os frutos que Deus deseja, os frutos que Deus quer. É por esta razão que Deus poda a nossa vida, e é por esta razão que muitas vezes esta poda dura mais tempo do que nós esperamos. Vale a pena lembrar que Deus usa as provações, as dores, as adversidades da vida para nos provar e para nos podar. Para nos provar e para nos podar. No domingo passado à noite, estava compartilhando com os irmãos 1 Crônicas 29, onde Davi diz: Senhor Deus, eu sei que Tu és o Deus que prova o coração. Deus prova e através da prova nos poda. Nos poda. Pense nas muitas provações de Paulo. Porque Deus permitiu tantas provações na vida de uma pessoa só? Porque tantas provações aquele servo de Deus passou? Ele estava sendo podado. Ele estava sendo podado. E o fruto desta poda chega até nós hoje. Quase 2000 anos depois da sua vida, da sua morte, nós somos abençoados pelos seus ensinos. Se você tem dúvida quanto à poda de Deus sobre você, talvez a pergunta que você deva fazer a si mesmo é: onde está doendo? Onde está doendo? Pela dor, Deus chama a nossa atenção para a urgência da nossa poda. Onde está doendo a sua vida hoje?
Está doendo no seu orgulho, na sua soberba, na sua presunção? Quais são os pontos primordiais dessa poda? Bruce Wilkinson disse que um dos pontos primordiais dessa poda são as pessoas que nós mais amamos. Outro ponto primordial dessa poda é o nosso amor e nosso apego ao dinheiro e às posses, às possessões. E outra área onde Deus precisa podar são as fontes do nosso significado. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Jesus, por amor a Jesus. Todas as minhas vantagens, todas as vantagens que eu tinha perante a comunidade judaica, eu reputei isso tudo como lixo, como esterco, é o texto original, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Perante a comunidade judaica, eu era um hebreu de hebreus, nascido na tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, quanto ao zelo que há na lei, fariseu, ortodoxo, de tudo quanto é jeito, mas aquilo que para mim era lucro, aquilo que para mim era vantagem perante a comunidade judaica, eu considerei como esterco, eu considerei como lixo para que eu pudesse ganhar a Cristo. Eu deixei Deus podar a minha vida e abrir mão de todas essas coisas para que eu pudesse viver intensamente aquilo que Deus tem para mim. E por isso Paulo pôde dizer: uma coisa eu faço, não duas nem três, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos aqui um testemunho do alvo da poda madura, que finalmente estejamos de tal modo entregues a Deus, que tudo o que agora amamos de todo o coração seja entregue aos cuidados do Deus soberano a quem servimos. Qual o resultado da produção? Qual o resultado dessa produção de frutos? Vá comigo ao verso 8. O verso 8 nos diz: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se nós produzirmos os frutos, se nós permitirmos que Deus produza em nós os seus ramos, os frutos que Ele quer, os frutos que Ele deseja produzir, que são qualidades de um caráter transformado, Deus há de ser glorificado. Tanto você como as pessoas à sua volta perceberão que a obra teve origem em Jesus. Você foi apenas o galho, o ramo, nada mais do que isso. Você foi apenas um instrumento nas mãos de Deus, nada mais do que isso. A seiva veio dele, a qualidade veio dele, e por isso a glória será dele. A glória será dele. O resultado da produção é que Deus será glorificado e nós seremos reconhecidos como discípulos. Não seremos reconhecidos como membros de uma igreja, com o nome no rol de membros da igreja. Nós seremos identificados como discípulos de Jesus. É desta forma que seremos identificados como discípulos de Jesus. Jesus, no final do seu Sermão do Monte, ele disse: pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros, ou figos de plantas ou espinhos, ou plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus,
nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelos frutos que dermos. Frutos que tenham coerência com a seiva, com a videira na qual estamos ligados. Que não é a igreja, é Jesus. Verso 16, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. E fruto que permaneça, fruto que não seja simplesmente algo passageiro, mas fruto que permaneça e faça diferença neste mundo. Deus escolheu a mim e a você. Deus escolheu a cada um de nós para produzirmos frutos. Os frutos que trarão honra e glória a Ele. Os frutos que alegrarão o seu coração. Os frutos que farão diferença e revelarão um caráter transformado. Qualidades de um caráter transformado pelo poder de Deus.